De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, existem no mundo 100 milhões de empregados domésticos. 7 milhões deles estão aqui no Brasil. O tema trabalho doméstico entrou em pauta pelo segundo ano consecutivo na Conferência Anual da OIT. Hoje, na terceira matéria especial sobre os assuntos discutidos no encontro, vamos saber os avanços e os desafios de quem trabalha nessa categoria. A reportagem de Priscila Roster. A origem do trabalho doméstico vem da herança escravista brasileira, que até hoje reflete no dia a dia de milhares de empregados. No Brasil, o trabalho doméstico remunerado foi reconhecido em 1972, mas foi a Constituição Federal de 1988 que garantiu à categoria conquistas como a licença maternidade de 120 dias, 13º salário e o salário mínimo. A própria categoria tem uma autonomia e tem feito uma série de manifestações, de documentos, de participação, a sua luta é muito interessante, a luta das trabalhadoras domésticas, e elas conseguiram alcançar algumas interferências nas relações de Estado. Os trabalhadores domésticos no país somam mais de 7 milhões de pessoas, isso com carteira assinada. As mulheres negras são as que ocupam o maior espaço nesse tipo de atividade. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, elas correspondem a 61% do total de 93% da presença feminina. Essas mulheres contam com salários que são, na média, inferiores ao salário mínimo, sempre. Então, quer dizer, como você não tem a assinatura da carteira que te obriga a pagar pelo menos um salário mínimo, os empregadores, em geral, jogam o salário dessas mulheres muito para baixo, então elas estão desprotegidas e com baixa renda por conta da informalidade. O Ministério Público do Trabalho investe na proteção das garantias desses trabalhadores, assim como de outras categorias e setores, pelos 4 cantos do país. E se engana quem pensa que só a empregada doméstica faz parte da categoria. Cozinheiro, governanta, babá, lavadeira, faxineiro, vigia, motorista particular, jardineiro e acompanhante de idosos também são considerados trabalhadores domésticos. Se no mercado geral você tem já uma diferença entre homens e mulheres na remuneração, na jornada, coisas do gênero, você tem também no trabalho doméstico uma distinção ainda mais forte. Porque o trabalho doméstico, e aí é bom que a gente firme, é uma categoria composta por mais de 90% de mulheres. A falta de acesso aos direitos trabalhistas ainda é uma característica marcante no país. O nível de informalidade é muito alto. Mais de 70% dos empregados domésticos trabalham sem carteira assinada. São mulheres que estão desprotegidas em situações como, por exemplo, licença maternidade, elas não contam, licença auxílio saúde e a própria aposentadoria. Quando a gente olha isso regionalmente, a gente vai ver que no Nordeste, só de 13 mulheres de cada 100 têm carteira assinada. Nas próximas décadas, o envelhecimento dos empregados domésticos e a baixa valorização das atividades devem reestruturar a família brasileira. A gente vai ter uma redução do trabalho doméstico significativa no futuro, o que vai gerar um impacto profundo na sociedade, porque a gente se organiza em cima da existência de uma trabalhadora, né? Então sai para trabalhar, sabendo que tem alguém que vai cuidar da sua casa, cuidar do seu filho. No dia que a trabalhadora não vai, todo mundo fica em pânico, ninguém consegue trabalhar porque não sabe o que fazer. Então certamente isso vai gerar uma grande, se isso de fato acontecer, um grande rebuliço na sociedade, que vai ter que se reorganizar.